Senhoras e senhores, bom dia. Dentro de instantes, daremos início à cerimônia de abertura do seminário Ano da França no Brasil, o acesso aos antirretrovirais nos países do Sul, 20 anos após a introdução da terapia antirretroviral. Pedimos a gentileza de manterem desligados os telefones celulares. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de DST e AIDS, a Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre AIDS e Hepatites Virais e a Universidade Federal do Rio de Janeiro agradecem e dão as boas-vindas a todos os participantes. Este seminário visa a apresentação dos resultados de pesquisas conjuntas entre pesquisadores do Brasil e da França, apoiados pela Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre AIDS e Hepatites Virais, algumas dessas em parceria com outras equipes de pesquisa da África e da Ásia. O objetivo do seminário é a avaliação das condições de acesso aos medicamentos antirretrovirais das pessoas vivendo com HIV e AIDS nos países em desenvolvimento e de questões regulatórias relacionadas ao acesso, como a questão da propriedade intelectual. Ao final deste evento, está prevista também a avaliação dessas condições de acesso e propriedade intelectual dos antirretrovirais por organizações da sociedade civil e por profissionais de saúde. O cerimonial tem a honra de convidar para compor a mesa de abertura, representando o embaixador da França no Brasil, Sr. Pierre Colombier. Representando o diretor da Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre AIDS e Hepatites Virais, senhora Véronique Doré. Representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhora Ana Célia Castro. A presidente do Comitê Técnico, assessor de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em DST, HIV/AIDS, do Programa Nacional de DST e AIDS, senhora Marisa Morgado. Membro do Conselho Nacional de Saúde, senhor José Marcos de Oliveira. O presidente da Associação Francesa de Luta contra o HIV/AIDS e Hepatites Virais, senhor Bruno Espia. A diretora do Programa Nacional de DST e AIDS, senhora Mariângela Simão. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: profissionais da área de saúde, organizações internacionais e membros da sociedade civil. Com a palavra, senhor Bruno Espia, presidente da Associação Francesa de Luta contra o HIV/AIDS e Hepatites Virais. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous en tant que représentant des personnes séroconcernées de mon pays, la France. Vivant avec le VIH, je préside la principale association de lutte contre le sida en France, l'association AIDS. Notre association est présente sur 76 villes,
où nos membres séroconcernés réalisent des actions de prévention auprès des groupes les plus vulnérables et du soutien psychosocial pour les personnes vivant avec le VIH. Ces actions permettent de construire un plaidoyer de transformation sociale en se basant sur la réalité des personnes séroconcernées pour améliorer la société, pour une prévention et une prise en charge plus efficaces. L'association AIDE fait également partie de réseaux associatifs internationaux, principalement avec nos partenaires africains. Mais AIDE a récemment initié une coalition d'associations communautaires au niveau international avec la COC-SIDA du Québec, la LCS du Maroc, Arcade du Mali, où nous ont rejoint Arras de Roumanie, Amo Congo de la République démocratique du Congo et Kirimina d'Équateur. La lutte contre le VIH est une lutte mondiale. Les soignants, les chercheurs et même les politiques se sont mobilisés depuis le début de l'épidémie dans de nombreux pays. Mais la caractéristique majeure de cette épidémie est que partout dans le monde, les personnes séroconcernées se sont levées et mobilisées. C'est sans doute la première fois dans l'histoire de la médecine que les patients d'une maladie ont fait tant de bruit et se sont montrés de façon aussi visible. Non seulement la mobilisation des malades qui a émergé depuis 25 ans a été intense, mais elle a permis l'innovation en construisant des réponses à l'épidémie, à la fois dans le domaine de la prise en charge globale, de l'accompagnement psychosocial, de la prévention ou du dépistage. Certains voudraient nous faire croire que le combat est derrière nous. Pourtant, quand je prends mes antirétroviraux chaque jour, je sais que je fais partie des privilégiés qui y ont accès. Je sais aussi que je bénéficie des nouvelles générations de molécules mieux tolérées, plus faciles à prendre et plus efficaces. Je sais que j'ai accès aux mesures virologiques de qualité. Et je m'indigne que cela ne soit pas le cas pour chaque personne vivant avec le VIH dans le monde. C'est cette indignation qui est la source de notre mobilisation associative depuis 25 ans. Cette indignation est souvent née dans la douleur d'avoir laissé des compagnons derrière nous. C'est elle qui nous anime quand le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH est toujours aussi péjoratif, quand on stigmatise les personnes qui prennent des risques. C'est cette même indignation qui nous révolte quand mon pays empêche des personnes étrangères sans papier d'avoir accès aux soins et pourchasse même ceux qui les aident, quand mon pays reste sourd aux besoins d'accroissement du financement du Fonds mondial, ou quand des gouvernements pourchassent les homosexuels, les usagers de drogue ou toutes les personnes vulnérables à travers le monde. C'est non seulement un problème d'équité et de droits humains, mais aussi une question de santé publique. Merci d'avoir associé la société civile à vos débats. Com a palavra, o senhor José Marcos de Oliveira, membro do Conselho Nacional de Saúde. Bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia, senhoras e senhores. Acho que, em primeiro lugar, agradecer em nome do Conselho Nacional de Saúde, instância de deliberação de políticas públicas em saúde aqui no Brasil, o convite para estar participando desse importante seminário no ano da França no Brasil. O tema desse seminário é extremamente oportuno e vem de encontro, sem dúvida nenhuma, a uma das estratégias que hoje o Conselho Nacional de Saúde e o próprio Ministério da Saúde vem no enfrentamento para garantir o acesso, a garantia e a expansão do acesso universal aos antirretrovirais às pessoas doentes de AIDS no Brasil e também, logicamente, que para outras patologias, que é a base das nossas discussões. Nesse sentido, acreditamos que o Brasil ele se destaca nesse processo, nessa universalização, quando o ministro da Saúde, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, então assina o licenciamento compulsório para o Caletra, para o Efavirenz, quebrando paradigmas extremamente importante e mostrando para o Brasil e para o mundo da possibilidade de a gente poder, com ações políticas, muita boa vontade de governo e uma política de Estado, avançamos na garantia do acesso. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que uma das prioridades aprovadas na 13ª Conferência Nacional de Saúde, ela vem de encontro também a gente investir cada vez mais nas discussões relacionadas à propriedade intelectual
e também associado a investimentos cada vez mais significativos no parque tecnológico, na indústria farmacêutica no Brasil, uma relação profícua entre a iniciativa privada, os laboratórios internacionais, os laboratórios públicos e também os próprios laboratórios das Forças Armadas, que têm desenvolvido um trabalho importante. Ainda assim, eu acho que o Brasil ele se destaca, e esse seminário é extremamente oportuno, no momento em que nós estamos comemorando 20 anos do Sistema Único de Saúde, 20 anos da Constituição brasileira, muito democrática em direitos e deveres, e também 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vindo de encontro, sem dúvida nenhuma, ao processo que estamos construindo agora de chamar para o Brasil a primeira Conferência Mundial de Sistemas Universais de Seguridade Social em Saúde, prevista para ocorrer aqui no Brasil em março do ano que vem. Então, mais do que nunca, este seminário, nesse ano, ele acaba trazendo expedientes extremamente importantes para que nós possamos nos apropriar dessa grande discussão e envolver, de fato, a sociedade civil. Por fim, eu acho que a grande discussão do Movimento Nacional de Luta contra a AIDS aqui no Brasil, e a grande discussão que envolve não só a rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS, as organizações não governamentais e as demais parcerias, inclusive as agências internacionais, é que os interesses econômicos, de fato, eles não podem estar acima do direito à vida da população. Então, quero agradecer novamente o convite, parabenizá-los pela iniciativa e colocar, sem dúvida, o Conselho Nacional de Saúde à disposição para os desdobramentos desse seminário. Obrigado. Com a palavra, a senhora Marisa Morgado, presidente do Comitê Técnico, assessor de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em DST, HIV/AIDS, do Programa Nacional de DST e AIDS. Bom dia a todos, distintos membros dessa mesa, prezados colegas, senhoras e senhores. Foi com grande orgulho que recebi o convite como presidente do Comitê Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em HIV/AIDS, para participar da mesa de abertura desse seminário do Ano da França no Brasil, referente ao acesso aos antirretrovirais nos países do Sul, 20 anos após a introdução da terapia antirretroviral. O Comitê Técnico Assessor de Pesquisa, ele congrega pesquisadores de diferentes instituições brasileiras, muitos presentes, inclusive nessa sala, congregando diferentes áreas do conhecimento com um objetivo único de tentar avançar o conhecimento e promover pesquisa que possa ter impacto nas políticas públicas em HIV/AIDS no país. O tema selecionado para o evento desse ano é de grande relevância do ponto de vista acadêmico, trazendo os avanços recentes na questão das opções terapêuticas, assim como uma atuação aprofundada nas questões relacionadas à propriedade intelectual. Consequentemente, esses dois temas juntos têm grande impacto na elaboração de políticas públicas voltadas à ampliação do acesso ao tratamento. Assim, em nome do Comitê de Pesquisa, eu gostaria de expressar o nosso profundo entusiasmo por este evento e desejar sucesso para o mesmo. Esperamos que o evento possa ser um fórum de trocas de experiências e aquisição de novos conhecimentos e que, acima de tudo, favoreça o estreitamento dos laços de cooperação técnico-científica entre o Brasil e a França. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora Véronique Doré, da Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre AIDS e Hepatites Virais. Bonjour. Je dois commencer par vous demander d'excuser l'absence du directeur de l'ANRS, le professeur Jean-François Delfrécy. Il a été contraint de rester à Paris pour préparer un certain nombre de réunions importantes, comme vous pouvez l'imaginer, qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de réforme de la recherche publique en France, et dans laquelle la recherche biomédicale est bien entendu concernée. Courant 2008, cette réforme s'est déjà concrétisée par la création d'instituts thématiques de recherche au sein de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et la direction de l'un de ces instituts, l'Institut des maladies infectieuses, a été confiée à Jean-François Delfrécy, qui reste aussi par ailleurs directeur de l'ANRS. Et les missions de ce nouvel institut et la place de l'ANRS par rapport à ces nouvelles structures
sont dans l'agenda des décisions qui vont se prendre dans les semaines qui viennent à Paris. Et dans ce contexte, Jean-François Delfraissy ne pouvait pas quitter l'ANRS et son Institut des maladies infectieuses, malgré son désir dont je peux témoigner d'être parmi nous pour ce séminaire. Donc en son nom, je vais donc réaffirmer l'intérêt et l'engagement de l'ANRS dans la coopération avec le programme SIDA du ministère de la Santé brésilien sur la recherche sur le VIH-SIDA. Cette coopération scientifique est particulièrement précieuse pour l'ANRS pour sa grande qualité scientifique et aussi pour sa multidisciplinarité. Elle reste très marquée par les disciplines de sciences sociales, avec des programmes phares en économie de la santé et en analyse des politiques publiques. Mais on sait aussi qu'il y a une collaboration très riche sur la recherche vaccinale et puis sur la recherche clinique qui est beaucoup plus récente. Elle est également très marquée par son dynamisme et sa capacité d'adaptation aux nouveaux contextes politiques, épidémiologiques et scientifiques. Et on peut dire déjà qu'une dizaine de projets nouveaux vont venir s'inscrire dans cette coopération. Je citerai pour exemple des projets émergents sur la recherche vaccinale fondamentale et expérimentale sur le VIH, mais aussi sur des projets qui vont concerner des groupes de populations vulnérables qui vivent aux frontières du Brésil et de la Guyane française. Et puis bien sûr, nous comptons tous beaucoup sur l'issue de ce séminaire pour faire émerger de nouveaux axes de recherche sur les questions relatives à l'accès aux antirétroviraux dans ses dimensions économiques, politiques et de propriété intellectuelle. Donc je nous souhaite à tous un bon travail. Merci. Com a palavra, o senhor Pierre Colombier, conselheiro de Cooperação e Ação Cultural. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e eu vou falar em francês. Permettez-moi d'exprimer le plaisir que j'ai d'être parmi vous pour l'ouverture de ce séminaire consacré à l'accès aux antirétroviraux dans les pays du Sud, 20 ans après l'introduction du traitement antirétroviral. Je voudrais en premier lieu remercier la docteure Marie-Angela Simon, directrice du programme national de lutte contre les MST-Sida, et le professeur Cristina Poças, chef de l'unité de recherche et de développement technologique du programme national brésilien MST-Sida, ainsi que le professeur Bernard Larouzet, ici présent, de l'INSERM, coordonnateur du programme bilatéral de coopération, de même que le professeur Jean-François Delfraissy, qui n'est pas là, directeur de l'Agence nationale française de recherche sur le sida, pour leur appui et leur collaboration à l'organisation de ce séminaire. Mes remerciements vont également aux experts français qui ont fait le déplacement pour participer à cette rencontre. Je voudrais également exprimer le profond regret de notre ambassadeur retenu par d'autres engagements à Brasilia de ne pouvoir, comme il l'avait souhaité, être présent aujourd'hui. Il m'a donc chargé de le représenter et de vous dire toute l'importance et tout l'intérêt qu'il attache à ce séminaire. Organisé dans le cadre de l'année de la France au Brésil. Ce séminaire prend en effet un caractère très symbolique, traduisant la continuité de l'engagement des autorités françaises et brésiliennes pour associer leurs efforts en vue de combattre la pandémie. Au travers de ce programme, engagé en 1989 par l'organisation de séminaires annuels et de stages, et depuis 2001 par la conduite d'études dans le cadre de l'accord signé entre l'ANRS et le ministère brésilien de la Santé, un très large champ d'action de santé publique et de recherche a pu être couvert, s'agissant de prévention, d'accès aux soins, de traitement, d'approche sociale et économique. Une réunion des responsables brésiliens et français de ce programme a été organisée à Paris en octobre 2008. Cette réunion a permis de faire un état des coopérations existantes et de proposer de nouvelles orientations. Je signale que de nouvelles perspectives d'action ont notamment été envisagées en matière de coopération transfrontalière avec la Guyane et de coopération trilatérale avec les pays africains. Dans le cadre des stratégies nationales, on le sait, la prévention du VIH-Sida reste une priorité fondamentale car le but ultime
et bien évidemment d'éviter de nouvelles infections. Mais l'accès universel aux antirétroviraux fait maintenant partie des programmes et est considéré comme une composante essentielle des programmes de lutte contre le sida au sud comme au nord. Le programme brésilien sur le sida, engagé en 1996, a montré sans équivoque qu'il est possible de contenir l'épidémie, de réduire la morbidité et la mortalité en liant étroitement la prévention et le traitement. Compte tenu de l'importance accordée par le programme national brésilien à cette dimension thérapeutique, l'accès aux antirétroviraux a très vite constitué un axe important pour notre programme de coopération. En 2002, le séminaire bilatéral organisé en décembre à São Paulo, associant des chercheurs de la NRS, avait déjà pour thème l'accès aux traitements antirétroviraux, aspects économiques, cliniques et impact sur les comportements. Les programmes de recherche de notre coopération bilatérale ont pu ainsi s'élargir, aborder de nouveaux thèmes, notamment des thèmes qui sont liés à l'économie de la santé, aux droits intellectuels, à la propriété intellectuelle, ou à gérer à la conduite des politiques publiques de santé. La mise en place, à l'initiative de la France et du Brésil, de la Facilité internationale d'achat de médicaments United, qui a permis de faire baisser le prix des traitements antirétroviraux et d'en accroître l'accès, est venue, dans cette période, légitimer et appuyer cette coopération, d'une certaine manière. La viabilité des programmes d'accès aux antirétroviraux pose cependant évidemment bien des questions de coûts, de production, d'accès aux antirétroviraux de nouvelle génération, de financements nationaux ou internationaux. Par ailleurs, on le sait, de nombreuses objections à la diffusion des antirétroviraux dans les pays du Sud se sont fait entendre dans le passé et persistent encore pour des raisons diverses, liées à l'organisation des systèmes de santé, de formation des agents ou à l'existence de circuits informels d'approvisionnement. Ce séminaire devrait permettre d'engager des échanges sur toutes ces questions, de faire les bilans des données dont nous disposons, de leurs implications en termes d'organisation des politiques de santé publique et d'engager de nouvelles collaborations et partenariats. En espérant donc que ces échanges seront les plus riches et les plus fructueux, je souhaite le meilleur succès à votre séminaire. Com a palavra, a senhora Mariângela Simão, diretora do Programa Nacional de DST e AIDS. Bom dia a todos e todas. E na pessoa do Pierre Colombier, eu gostaria de cumprimentar a mesa e agradecer essa colaboração do Brasil com a França e da França com o Brasil, que há tantos anos vem acontecendo e há bom cabo para ambos os países, né? Antes de começar a falar, eu queria dar um esclarecimento, que eu estou bem gripada, é gripe, mas eu não vim de nenhuma área de risco, tá certo? Não saí do Brasil. Então, muito provavelmente é uma influenza sazonal sem nenhuma implicação com a gripe suína, tá certo? Nenhuma epidemiologia para o H1N1. Mas isso, com certeza, hoje vai me deixar um pouco mais isolada aqui. Eu achei que usar uma máscara ia ser muito, assim, agressivo para todos. Então, na verdade, hoje nós temos reunidos aqui pesquisadores, temos reunidos gestores, pessoas do movimento social, né? Pessoas que trabalham em serviços, organismos internacionais, né? Eu destaco aqui a presença da Fundação Clinton, que tem sido um grande parceiro do Brasil na área de antirretrovirais. E também temos produtores nacionais de antirretrovirais. Então, nós temos uma gama enorme de interesses reunidos nessa sala e que são pessoas que estão interessadas na discussão de 20 anos da terapia antirretroviral e o que virá nos próximos 20 anos. Né? Porque nós estamos trabalhando, na verdade, com uma doença que veio para ficar. Né? E até ontem à noite, eu estava numa mesa no Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, e discutindo as atualidades da política de AIDS, e acho que
Hoje, mais do que nunca, há que se encarar que a AIDS é uma doença crônica com necessidades especiais. Ela veio para ficar por muitos anos e a terapia antirretroviral é o coração da luta contra a epidemia, né? Não apenas, eu não estou falando contrário a gente promover ou melhorar, aumentar o acesso à prevenção, né? Absolutamente, porque acho que isso é essencial. Mas também nós temos um enorme compromisso em garantir qualidade de vida, acesso precoce ao diagnóstico e ao tratamento e qualidade de vida para as pessoas que vivem com AIDS, né? Que elas vivam por muitos anos e que o dia que possam morrer de outras causas que não relacionadas à AIDS, né? Então, isso é muito importante nesse momento da epidemia e nesse momento que a gente faz esse seminário aqui. A garantia do acesso, então, ao tratamento como direito é uma coisa muito forte no Brasil e na França também. Acho que isso a gente compartilha, né? Mas, claramente, isso não é uma luta que é feita por um país isoladamente, né? Os países podem tomar medidas isoladamente, mas nós estamos todos atrelados a um processo global, né? A acordos internacionais, né, que regem a matéria, a implicações que têm os direitos sobre propriedade intelectual sobre a saúde pública, né? Eu diria que agora, nesse momento específico no mundo, com essa iminência da pandemia da gripe, está se discutindo, a Organização Mundial de Saúde está recebendo severas críticas com relação a orientar a compra do Tamiflu do produtor de marca e não do genérico indiano, que sai 10 vezes mais barato, né? Então, essas questões todas estão postas e eu, de uma certa forma, há que reconhecer que essas questões foram postas no mundo pelo advento da AIDS, né? Pela necessidade que o mundo teve de enfrentar essa epidemia, né? Para o Brasil, a posição do acesso a tratamento como direito humano é uma posição central. E o país tem tomado diversas medidas nesse sentido, né, para garantir a sustentabilidade do programa, né? Entre diversas medidas que vão da negociação de preço até o licenciamento compulsório do Efavirenz, e mais recente a não concessão da patente do Tenofovir, eu queria dizer que, mais recente, o Ministério da Saúde lançou uma série de iniciativas visando fomentar as parcerias público-privadas no Brasil para o desenvolvimento integral dos antirretrovirais e de outras drogas também no país. Isso é uma, eu diria que é a primeira vez, não vou falar como o presidente que diz que pela primeira vez na história desse país, não, mas é a primeira vez que a gente vê uma política mais focada, orientada, com financiamento específico, com nome, com umas parcerias estabelecidas, que o Ministério da Saúde colocou na agenda, né? Eu acho que a Cristina depois poderia até distribuir o texto sobre as parcerias público-privadas no Brasil, porque acho que está em inglês, inclusive, para todos os participantes, para poder disseminar mais, porque essa é uma saída para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, produção de antirretrovirais em países, ou de medicamentos em países em desenvolvimento. Obrigada. E eu gostaria de ressaltar, só um instante, por favor. Eu gostaria de ressaltar uma outra iniciativa do Brasil com a França, que também, da França com o Brasil, acho que foi uma coisa bilateral e que hoje é um sucesso, com enormes resultados, e a gente vai apresentar numa das mesas nos próximos dias, que é a Unitaid, né? Que está mudando o panorama global no sentido de acesso a medicamentos de mais baixo custo, medicamentos antirretrovirais de adultos e pediátricos e medicamentos para tuberculose multiresistente e para malária. Então, a França e o Brasil têm trabalhado muito integradamente nessas questões de acesso, e isso é extremamente importante para o mundo como um todo, né? Para finalizar, eu tenho o prazer de
o governo brasileiro tem o prazer de oferecer, nesse momento, uma homenagem a Françoise Barré-Sinoussi, que recentemente ganhou o Prêmio Nobel, e que a gente gostaria de entregar uma placa para a Veronique, por favor, se poderia entregar. Eu vou ler a placa. Que o Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde do Brasil presta homenagem pela sua contribuição científica internacional na luta contra a AIDS, a epidemia mundial de HIV e AIDS, e ao seu engajamento junto às pessoas que vivem com AIDS. Por favor. Sem muita pressa. Sem direitos a abraços e outras. E a gente gostaria também, né, ao homenagear um pesquisador, uma pesquisadora internacional, de fazer uma homenagem, né, ao Dr. Bernardo Galvão de Castro. Cadê o Dr. Bernardo? Por favor. Presente. Que foi o brasileiro que chefiou a primeira equipe que isolou o vírus no Brasil, que trabalha na Fiocruz. Por favor, doutor Bernardo. Bem, bom dia a todos. Eu estou extremamente honrado, né, e emocionado por essa homenagem. E eu gostaria de agradecer, né, e compartilhar com os colegas franceses dessa homenagem. Todos eles, principalmente nas pessoas do Dr. Bernard Larosé e da doutora Françoise Barré-Sinoussi. O Dr. Bernard Larosé, que juntos participamos da implantação do início desse programa de cooperação França-Brasil em SIDA-AIDS, e também não poderia deixar de registrar que participamos dos primeiros projetos de pesquisa com o objetivo de conhecer melhor a epidemiologia e clínica da mielopatia associada ao HTLV. O HTLV é um sério problema de saúde pública, particularmente no Caribe, na América Latina e na África, mas que continua sendo uma doença causa doença extremamente negligenciada. A doutora Françoise Barré-Sinoussi, agradecer que foi agraciada com o Prêmio Nobel de Medicina em 2008, por identificar e isolar o agente etiológico da SIDA-AIDS, o HIV, e que tivemos a oportunidade de participar durante um longo tempo da rede internacional de isolamento e caracterização do HIV, do Programa Global de AIDS e da Organização Mundial de Saúde. Por fim, eu gostaria de compartilhar esta homenagem com os pesquisadores que fazem aquilo que chamamos de pesquisa básica e que, nas pessoas de alguns deles que estão aqui presentes, a doutora Marisa Morgado, o doutor Fernanda Grassi, que está ali, o doutor Amilcar Tanuri, que deixaram suas linhas de pesquisa muito bem sedimentadas e se engajaram nesse desafio de lutar com esse grave problema de saúde pública que é a SIDA-AIDS. E dizer a vocês que muitas vezes esses pesquisadores que deixaram e que vieram lutar com isso, muitas vezes não são reconhecidos na academia. Eu acho que isso é extremamente importante e, portanto, eu gostaria de compartilhar com eles essa homenagem. Muito obrigado a vocês. Agradecemos a presença das autoridades que compõem a mesa, solicitando que ocupem seus lugares neste auditório para darmos início ao seminário Ano da França no Brasil.
Convidamos o senhor Benjamin Correa, da Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre AIDS e Hepatites Virais, para introduzir os trabalhos, iniciando com a apresentação Acesso à terapia antirretroviral nos países em desenvolvimento. Onde estamos? En introduction, combien je me sens honoré d'introduire ces discussions et heureux de le faire pour deux raisons. D'abord parce que le Brésil a eu ce rôle historique dans la lutte contre le sida, sans laquelle probablement le reste de ce qui s'est passé ensuite n'aurait pas eu lieu sous la même forme, en ouvrant l'accès universel et gratuit. Et ensuite parce que j'ai eu la chance, à ma modeste place, d'accompagner cette lutte presque depuis le début. Voilà, ceci dit, nous n'en sommes qu'au tout commencement. On est encore loin de l'accès universel et je voudrais utiliser ces quelques minutes pour partager avec vous quelques réflexions sur des propos d'étape, le point où nous en sommes et surtout sur les défis qui sont devant nous et sur lesquels je pense que la poursuite de la coopération franco-brésilienne peut aider à tracer des voies originales comme ça a été le cas dans le passé. Je vais y revenir. Il y a un petit problème. Favor, il y a un problème. Mais c'est lequel? Ah, voilà. OK. Donc, l'objet de cette présentation, c'est le suivant. C'est d'indiquer la thèse, d'une certaine manière, que je voudrais soumettre à discussion. C'est l'idée que, depuis le début des années 2000, nous sommes entrés dans une nouvelle étape de la lutte contre le sida. Une nouvelle étape qui a commencé par être extrêmement positive, je vais y revenir. Mais depuis 2005, et en particulier depuis la fin de la période de transition attribuée aux pays du Sud dans le cadre de l'application des accords ATPIC, une série de difficultés nouvelles sont apparues, qu'il convient donc d'affronter. Je continue à parler pour vérifier que la traduction... Ça y est, ça marche? C'est bon? OK. Bon, donc je reprends très brièvement. L'idée que je voudrais soumettre à discussion, c'est que depuis le début des années 2000, on est entré dans une période très positive de la lutte contre le sida, je vais le dire tout à l'heure. Mais depuis 2005, avec la fin de la période de transition accordée aux pays du Sud pour se conformer aux accords ATPIC en matière de propriété intellectuelle, on affronte des difficultés inédites qui peuvent se traduire par des obstacles sérieux au progrès de la lutte contre le sida. Et donc je voudrais énoncer quelques-uns des éléments de la situation nouvelle de manière à ce que les uns et les autres puissions, pendant ces 2 journées, réfléchir à la façon de les affronter. Les traits centraux de la nouvelle période, celle de l'après 2005, de la fin de la période de transition, sont les suivants. D'abord, il y a eu un incontestable succès des initiatives internationales visant à mobiliser des fonds contre le sida. Le Fonds global a été un très grand succès. Le PEPFAR, à sa manière, contribue largement, même si cette manière peut être discutée, on y reviendra certainement. Il y a eu cette magnifique initiative franco-brésilienne qui s'appelle l'UNITED et qui a consisté non seulement à mobiliser des fonds, mais à utiliser ces fonds pour assainir les marchés, pour intervenir sur la baisse des prix, faire venir de nouveaux offreurs sur le marché, permettre l'accès au traitement des enfants. Les formulations pédiatriques aujourd'hui sont à mettre au compte de l'UNITED et de la coopération franco-brésilienne. D'autres fonds sont arrivés du côté de la fondation Gates, etc. Ceci a permis, depuis le début des années 2000, un progrès tout à fait spectaculaire de l'accès aux soins
dans les pays du Sud, y compris dans les pays à ressources limitées d'Afrique subsaharienne, puisque ont été mis en place des programmes de scaling up. On a ici, je salue la présence de Sinata, des représentants de ces programmes où un travail formidable a été fait et se poursuit. Malheureusement, tous ces efforts peuvent être compromis, ou en tout cas sont aujourd'hui entravés par la fin de la période de transition. En dépit des engagements de la communauté internationale d'essayer d'aller vers l'accès universel et gratuit pour 2010, je pense aux recommandations de Gleeagel, nous sommes entrés dans une période dans laquelle l'accès aux médicaments va devenir plus difficile, plus contraint et plus coûteux. Donc la présentation que je vous propose, c'est la suivante. Je voudrais faire un bref retour sur la période antérieure, dire et revenir sur 2005 et m'interroger sur ce que peuvent les flexibilités des ADPIC. Cette conférence est consacrée pour l'essentiel à une réflexion sur propriété intellectuelle et accès aux soins. C'est le moment de faire le point sur ce que peuvent et ce que ne peuvent pas les ADPIC. Les sources, c'est le travail que nous avons mené tous ensemble, et notamment avec les Brésiliens, dans le cadre de la NRS, et qui correspondent à l'ouvrage que je présente ici, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de coordonner, mais qui correspond à des travaux d'ensemble de la NRS. Alors, retour sur la période écoulée, très rapidement. Les politiques d'approvisionnement en médicaments avant 2005. Ça a été une période, je l'ai dit, à mon sens, tout à fait positive, même si nous sommes très loin du compte. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore de nombreux espaces pour que les génériqueurs du Sud puissent produire et alimenter, dans une partie au moins des ARV, les programmes de lutte contre le sida. On a eu l'accord de Doha, la décision de l'OMC d'août 2003. On a eu les politiques d'accès à prix préférentiel de la part des pharmas dans les pays du Sud, des financements internationaux, et toute cette combinaison a permis, pendant l'avant 2005, un abaissement spectaculaire du prix des traitements, puisqu'on est passé de 12 000 $ à 140 $ en quelques années. Dans le cas des pays d'Afrique subsaharienne, on y reviendra dans un moment tout à l'heure, les baisses ont été elles aussi tout à fait spectaculaires, et il faut le dire, moins grâce à l'initiative Access que grâce à l'arrivée des génériqueurs. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en vert, la montée des médicaments génériques contre les médicaments achetés à prix préférentiel auprès des pharmas est spectaculaire dans les pays du Sud, et c'est elle qui détermine la baisse la plus significative du prix des traitements. Pendant cette même période, on a eu des innovations remarquables. Je pense en particulier à la Triomune, qui a été la trithérapie de base dans de nombreux pays du Sud, mais notamment au Cameroun. Je tiens à indiquer que dans le cas de la Triomune, le point important est que cette combinaison à dose fixe n'a été possible que parce que les Indiens ont pu assembler 3 molécules qui étaient brevetées par des laboratoires différents, alors que ces laboratoires n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord, eux, pour constituer une dose fixe et ainsi constituer un bénéfice de confort thérapeutique pour les patients tout à fait considérable. On a donc un cas dans lequel c'est l'absence de propriété intellectuelle qui est à l'origine de l'innovation. Je crois que ça devait être remarqué. L'après 2005, je l'ai dit, malheureusement, c'est une période dans laquelle un certain nombre de nuages, si on peut dire, en tout cas d'obstacles, se dressent à l'horizon. Premièrement, on a un changement du cadre réglementaire. Je l'ai dit, tous les pays, et notamment l'Inde, doivent rentrer dans le rang en maintenant respectant pleinement les accords ADPIC. C'est aussi une période dans laquelle on a un changement drastique
dans l'échelle des populations traitées. C'est le résultat du scaling up, et aujourd'hui, donc, on a plus de 3 millions de personnes traitées. Mais c'est aussi une période pendant laquelle on a un changement dans les recommandations thérapeutiques, notamment, y compris pour les pays à ressources limitées, et je pense en particulier aux recommandations de l'OMS introduisant le tenofovir et le Kaletra, soit en première, soit en deuxième ligne, y compris pour le tenofovir pour des patients naïfs. C'est aussi la période pendant laquelle ce pourrait être une très bonne chose. Les patients entrent en deuxième ligne, en tout cas un nombre d'entre eux important, et là, malheureusement, les molécules ne sont pas disponibles sous la forme générique, ou en tout cas, on ne peut y accéder sous la forme générique, ce qui fait que les prix sont très élevés. Donc tout ceci met en cause assez sérieusement la soutenabilité des pays du Sud. Et c'est le même graphique que celui de tout à l'heure, sauf que ce que vous voyez, c'est que pour la première fois depuis 2007, le prix de la première ligne remonte. De 1994, 96, 97, en tout cas, les trithérapies, jusqu'à 2005-2006, on a eu une baisse continue du prix des trithérapies. Depuis 2006-2007, c'est-à-dire depuis la pleine application des TRIPS, comme vous le voyez pour ce graphique, ça remonte. Et c'est plutôt un très mauvais signe au moment où le nombre de patients à traiter croît à une vitesse extrêmement importante. La différence de prix entre la première et la deuxième ligne, aujourd'hui disponible à partir des transactions effectuées et recensées dans le cadre de l'OMS, est spectaculaire. Pour les pays en développement intermédiaire, type Brésil, Thaïlande, etc., on arrive à près de 40 fois le prix des traitements de base disponibles sur le marché international. Autrement dit, on est dans une situation de très très grande tension sur les prix. Alors, dans ce contexte, il nous a semblé utile, et je présente ici le résultat de travaux collectifs menés par notre équipe, mais aussi par d'autres équipes, de faire le point sur ce que peuvent les flexibilités des TRIPS. Sont-elles suffisantes pour faire face à la situation nouvelle? Alors, je vais me concentrer sur deux flexibilités des TRIPS, ce qu'on appelle la pre-grant opposition et les licences obligatoires, pour en faire le point. Alors, de quoi s'agit-il? La pre-grant opposition, c'est une procédure qui permet à la société civile en particulier, mais à tout acteur, d'émettre des objections à un brevet avant que celui-ci ne soit attribué, en proposant des éléments permettant de contester la valeur du brevet demandé. Quant aux licences obligatoires, donc, ce sont des procédures administratives qui permettent notamment en cas d'urgence nationale, mais pas seulement, aux pays du Sud de produire sous forme générique des médicaments essentiels à la santé publique. Alors, le travail que nous avons fait, a consisté à regarder ce qui s'est passé depuis 2005. Et en fait, ce qui s'est passé depuis 2005 pour les grands pays en lutte contre le sida, c'est que, pour l'essentiel, tout s'est passé autour de 3 ARV. L'efavirenz, le tenofovir et la combinaison lopinavir-ritonavir, donc le Kaletra, qui est utilisé massivement, notamment en deuxième ligne. 3 pays majeurs ont été observés qui jouent un rôle clé dans la lutte contre le sida. L'Inde, qui est le premier offreur de génériques, le Brésil, dont chacun connaît le rôle pionnier dans le monde en ce qui concerne l'accès universel et gratuit, et la Thaïlande, qui est à la fois un grand producteur de génériques et qui dispose d'un très large marché intérieur. Et on a examiné donc les 2 types de flexibilité que constituent la pre-grant opposition et les licences obligatoires. Les études de cas ont porté donc sur les points suivants. La pre-grant opposition de la Thaïlande sur l'AZT, le 3TC, en 2006, la pre-grant opposition de l'Inde sur le tenofovir en 2006 et la pre-grant opposition du Brésil aussi sur le tenofovir en 2007. Du côté des licences obligatoires,
2 cas ont été examinés, qui sont les 2 cas majeurs, celui de la Thaïlande en 2006 et celui du Brésil, de la Thaïlande en 2006 et en 2007, et du Brésil en 2007, dans le cas du Brésil sur les Favirins. Le résultat de l'utilisation des licences obligatoires comme de la Frequent Opposition est extrêmement positif. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Frequent Opposition sur le tenofovir en Inde s'est traduite par le fait que, pour empêcher la production en générique, il y a eu des offres à prix très abaissé des fournisseurs du médicament pour tenter d'empêcher la production sous forme de générique. Mieux encore, l'USPTO, le grand USPTO, le grand Office de brevet américain, a dû reconnaître qu'il avait attribué des brevets à tort et que la Cour indienne avait parfaitement raison de refuser le brevet sur le tenofovir. Ici encore, et sans doute ça n'est pas l'effet du hasard, beaucoup de ce travail avait été fait, ici même au Brésil, par des chercheurs brésiliens auxquels je voudrais rendre hommage. En ce qui concerne les licences obligatoires, sur les Favirins et sur le Kaletra, ici encore, ça s'est traduit par une vague successive d'offres à prix abaissé de la part du détenteur de brevet pour essayer d'empêcher le passage à la production en générique. Et vous avez sur ce graphique les offres successives. On démarre à plus de 3 600 $ pour finir à environ 600 $ pour le même médicament, simplement devant la crainte de voir le médicament produit en générique. Aujourd'hui, ces médicaments sont disponibles en générique pour aussi bien en Thaïlande qu'au Brésil, et donc incontestablement l'expérience d'utilisation des flexibilités est tout à fait positive. Mais il faut aussi dire qu'il y a de sérieuses limites dans l'usage de ces flexibilités telles qu'elles sont codifiées à l'intérieur des ADPIC. D'abord, il s'agit d'un mécanisme complexe qui n'est pas facile à mettre en œuvre, on y reviendra certainement. Ensuite, chaque tentative d'émettre une licence obligatoire se heurte, il faut dire les choses comme elles sont, à des pressions politiques très fortes de la part, en général, des pays dont sont issues les firmes qui bénéficient des brevets. Dans le cas de la Thaïlande, on en reparlera certainement tout à l'heure, le détenteur de brevet a exercé une pression absolument hors de toute proportion et de tout respect de l'éthique, en menaçant de retirer ces médicaments du pays, c'est-à-dire en laissant des patients sous traitement, en les prenant en otage. C'est pour dire que l'usage de ces mécanismes n'est vraiment pas simple. De surcroît, il y a toujours une menace de recours juridique, et donc les traitements sont sous tension, dépendant d'arbitrage de cours de justice. On ne peut pas laisser des malades recevoir leur traitement en fonction des décisions des cours de justice. On n'est pas du tout dans le même ordre de problème. Enfin, et évidemment ce problème est très important, beaucoup d'efforts ont été faits, mais finalement ce sont 3 pays, 3 licences obligatoires pour 3 médicaments, c'est-à-dire très peu de choses. Et l'impact sur les coûts est insuffisant pour permettre la soutenabilité et la viabilité de l'accès aux soins. Pour conclure, donc, il faut absolument trouver un moyen de sécuriser l'approvisionnement des malades qui sont déjà sous première ligne et des malades qui sont en train de passer sous seconde ligne. Nous avons absolument besoin de mécanismes innovants qui permettent d'élargir, de développer et d'augmenter les flexibilités contenues dans les ADPIC. Sous leur forme actuelle, l'expérience montre que nous allons droit à l'échec. Nous avons pour ça des organisations de la société civile. Je me réjouis de leur engagement dans cette conférence. Nous avons pour ça les coopérations
scientifique. Nous avons pour ça l'action diplomatique des États. Et j'espère vivement que ce paragraphe de la déclaration de Doha, qui dit que rien dans les ADPIC ne doit faire obstacle à l'accès aux soins des populations qui en ont besoin, j'espère vivement, vivement que cette déclaration sera suivie des faits. Et la chose que je souhaite maintenant, c'est que cette conférence puisse, à sa manière, contribuer à cet objectif. Je vous remercie. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, às apresentações dessa nossa mesa. Vamos iniciar pelo panorama das novas moléculas e das novas estratégias terapêuticas, que nos será apresentado pela doutora Beatriz Grinstein, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Bom dia. Inicialmente gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui nesse evento e nós vamos então falar um pouco sobre o panorama das novas moléculas e novas estratégias terapêuticas. Bom, como todos sabem, infecção pelo HIV, nós contamos hoje com mais de 20 anos de epidemia, após a descrição dos primeiros casos, da aprovação do primeiro antirretroviral, que se mostrou adequado para prolongar a vida dos pacientes vivendo com HIV/AIDS, e nós temos, então, tivemos, então, a oportunidade de ver, ao longo do tempo, com a disponibilização de novas drogas, apesar dos picos alcançados pelos casos, o decréscimo desses casos ao longo do tempo, tanto entre adultos quanto entre a população de crianças no nosso país. Então, a pergunta que hoje nos cabe discutir é se ainda precisamos de novos antirretrovirais e por que essa necessidade e como nós podemos lidar com essa situação. Os antirretrovirais que dispomos hoje, eles têm alta potência, os tratamentos têm uma durabilidade bastante interessante, embora isso esteja já consolidado, novas drogas são necessárias para que possamos atingir uma maior comodidade posológica e melhores níveis de adesão. Lidamos ainda com a situação crítica, que é da toxicidade a curto, médio e longo prazo, e também com a situação de interação medicamentosa e potencial de resistência cruzada entre os medicamentos que dispomos atualmente. E também com a situação de quem são os pacientes que efetivamente precisam de novas drogas. Então, nós lidamos hoje com uma situação em que temos uma necessidade cada vez maior de testar e começar a tratar os nossos pacientes. Hoje a situação mais crítica do nosso país do desconhecimento do status sorológico do paciente e da inserção tardia desse paciente nos esquemas antirretrovirais. Uma vez que ele está inserido no programa de tratamento, as chances dele atingir uma carga viral indetectável e permanecer em tratamento com uma boa chance de ter uma sobrevida aumentada é bastante grande. Então, nós precisamos efetivamente incorporar pacientes mais precocemente e, então, efetivamente, as necessidades de novas drogas se dão em momentos posteriores, em que esses pacientes adquirem resistência e precisam de novos medicamentos. Dentro desse panorama, nós vamos lidar, então, com a necessidade de incorporação de novas moléculas para o tratamento e lidando com as questões relacionadas à incorporação dessas drogas num sistema público de saúde e onde a necessidade de tratar pacientes aumenta progressivamente. Hoje, então, nós temos no Brasil em torno de 600 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Em 2008, em torno de 185 mil pessoas em tratamento, com em torno de 10 mil pessoas tendo iniciado o tratamento em 2008 e com um percentual de em torno de 5% desses pacientes com muito poucas opções terapêuticas. E o custo desse tratamento, obviamente, com a incorporação de novas drogas, aumenta progressivamente. Bom, nós temos em torno de 30% dos nossos pacientes em uso de esquemas de primeira linha baseados em não-nucleosídeo, principalmente o efavirenz, e em torno de 12% desses pacientes em esquemas de primeira e segunda linha baseados no inibidor da protease, majoritariamente o lopinavir. Esses são os antirretrovirais distribuídos no Brasil por categoria terapêutica e ano de introdução, ressaltando aqui que em 2007 houve a incorporação, primeiro em 2005 a incorporação da Enfulvertida, em 2007 a incorporação do darunavir e em 2008, que não está representado nesse slide, a incorporação do raltegravir disponibilizados pelo Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde para o tratamento dos pacientes apresentando falha terapêutica. Então, aqui, brevemente esquematizados as classes de antirretrovirais disponíveis e em investigação, os inibidores da transcriptase reversa, que foram os medicamentos inicialmente disponibilizados, os inibidores da protease, os inibidores da entrada, os inibidores de integrase e outras classes ainda em estudo, como os inibidores da maturação e, além da Enfulvertida, outros inibidores de entrada que já disponibilizados para uso em outros países e outros ainda em estudos. Como vocês podem ver nesse slide, com a entrada desses novos antirretrovirais nos esquemas terapêuticos, a expectativa de sucesso virológico para os pacientes multiexperimentados é basicamente semelhante àquela esperada para os pacientes virgens de tratamento, começando a terapia antirretroviral. Então, vocês podem ver à esquerda os resultados de estudos para pacientes virgens de tratamento e, à direita, resultados de estudos com diferentes drogas para pacientes multifalhados. E isso é a proporção que nós mostramos aqui, a proporção de pacientes que atingiram uma carga viral indetectável abaixo de 50 cópias após 48 semanas de tratamento nesses diversos estudos. E vocês podem ver que a proporção de pacientes que atingem esse parâmetro de menor de 50 cópias é bastante elevada e comparável entre os pacientes multiexperimentados e os pacientes virgens de tratamento. Então, isso nos traz um novo paradigma para tratar esses pacientes multiexperimentados, onde os resultados esperados são praticamente os mesmos que esperamos para os pacientes iniciando a terapia antirretroviral. E isso se baseia no paradigma de pelo menos 2 drogas ativas, e isso é um paradigma hoje necessário para o tratamento também dos pacientes multifalhados. Em relação à resposta ao tratamento antirretroviral, temos aqui dados em relação a países desenvolvidos e países em desenvolvimento, aonde a expectativa de resposta dos pacientes iniciando terapia antirretroviral com pelo menos 3 drogas, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, é de que uma grande proporção desses atinjam uma carga viral indetectável após 6 meses de tratamento. Então, uma vez essas drogas estando disponibilizadas, nós esperamos, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, uma excelente resposta ao tratamento. E isso pode ser visto também com essas novas moléculas recentemente liberadas para uso. Nesse caso aqui, nós mostramos os resultados do estudo do darunavir comparado ao lopinavir para pacientes virgens de tratamento, com uma resposta excelente, em torno de 84%. Nesse slide, mostramos o uso do raltegravir para pacientes virgens de tratamento,
também atingindo respostas acima de 80%, o que também se deu num nível menor com o Maraviroc sendo testado para pacientes virgens de tratamento. A rilpivirina também é uma nova molécula que foi testada em fase 2 e agora está em fase 3, é um novo não nucleosídeo que atingiu nos estudos de fase 2 também uma boa resposta ao tratamento quando comparado ao efavirense. Estudos também estão em andamento para que drogas possam ser formuladas em formulações de longa atividade, o que nos faz ter essa expectativa para que essas drogas possam ser formuladas e aplicadas possivelmente em esquemas mensais. Isso é uma formulação que está em teste para o uso da rilpivirina em formulação de longa atividade. E também, de forma interessante, como vocês sabem, nós somos totalmente dependentes do ritonavir hoje como um potencializador, um booster para o uso dos inibidores da protease, e no último congresso americano de terapia antirretroviral foram apresentados resultados otimistas em relação a novos farmacopotencializadores, boosters, para serem usados como inibidores da protease. E, da mesma forma que eu apresentei os resultados para os pacientes virgens de tratamento, para os pacientes multifalhados, com aquelas mesmas drogas, aqui os resultados do Maraviroc, 48 semanas, do Raltegravir, em 48 semanas, e da etravirina, nos mostram respostas bastante efetivas desses tratamentos para pacientes multifalhados. E também de combinações dessas drogas, nesse slide também mostramos as combinações de drogas para pacientes multifalhados, apresentando uma excelente resposta terapêutica. E apresentamos, então, agora algumas drogas que estão em estágios ainda mais precoces de desenvolvimento, em fase 1 e fase 2, nas diversas classes, onde podemos ver que é um pipeline não tão ativo quanto alguns anos atrás, mas ainda bastante interessante. Aqui, exemplos de algumas drogas em desenvolvimento, um anticorpo monoclonal, anti-CD4 e IgG4 humanizado, que é o ibalizumab, TNX 355. Uma outra droga, PRO-140 1302, que é uma droga também sendo testada agora já em fase 2, é uma droga intravenosa para aplicação potencialmente quinzenal. E os inibidores de maturação, com essa primeira droga inaugural, que é o Bevirimate, ainda tendo um longo caminho a cumprir para a sua efetiva utilização clínica. Uma outra pergunta que é muito importante hoje é como é que nós vamos efetivamente tratar esses pacientes. E muitos dados foram já recentemente apresentados em relação à necessidade de um começo cada vez mais precoce do tratamento antirretroviral. Isso no nosso país é crítico porque um problema muito importante para nós é o diagnóstico da infecção pelo HIV, que infelizmente ainda é tardio numa proporção grande dos pacientes. Então, embora já tenhamos incorporado no nosso guia terapêutico o início do tratamento mais precoce para esses pacientes, nosso problema maior ainda é da identificação dos mesmos. Então, o consenso brasileiro acompanha os outros consensos terapêuticos em relação ao início mais precoce do tratamento, como vocês podem observar aqui, já para pacientes com CD4 abaixo de 350 células. E os dados em relação à necessidade de tratamento mais precoce já se mostram a partir de diversas coortes ao redor do mundo que sugerem um benefício do início da terapia antirretroviral com níveis de CD4 maior, estando relacionados ao aumento da sobrevida e à diminuição de eventos clínicos relacionados ou não à infecção pelo HIV. Então, esses dados já são
amplos, né, recentemente apresentados no ICAC e no CROI, pela Mérica Rata, e dados de outras tantas coortes, mostrando que esse tratamento, quanto mais precocemente iniciado, melhores os resultados. E ensaios clínicos em andamento e prontos para começar, para se testar essa estratégia. Para finalizar essa apresentação, é importante também a gente ressaltar que, do ponto de vista das estratégias de tratamento, a co-infecção do HIV com a tuberculose é extremamente importante no Brasil, onde nós temos um percentual de pelo menos 30% dos pacientes identificados com HIV e tuberculose concomitantemente, e uma grande restrição em termos de agentes terapêuticos que possam ser efetivamente utilizados nesse momento, e atualmente só o efavirense pode compor um esquema antirretroviral para pacientes infectados pelo HIV. Então, no âmbito da co-infecção, a ANRS e no Brasil estão agora para começar um ensaio clínico, que vai ser o primeiro ensaio clínico no âmbito da cooperação Brasil, França, ANRS e Ministério da Saúde. Nós temos o prazer de estar na coordenação desse ensaio clínico. Tem sido uma experiência muito interessante para nós, a colaboração da ANRS, a Fiocruz está coordenando esse trabalho, que vai ser feito em mais 5 centros clínicos, que eu vou apresentar a seguir. Nós desenvolvemos esse protocolo desde o começo, com a colaboração de investigadores franceses, e com todo o suporte da ANRS nessa colaboração, onde vários aspectos da co-infecção HIV-tuberculose vão ser tratados. É um ensaio clínico que vai testar o uso do raltegravir comparado ao efavirense para pacientes diagnosticados com tuberculose e HIV. E esses resultados vão ser muito importantes, não só para os pacientes virgens de tratamento, mas também para pacientes multifalidos que sejam diagnosticados com tuberculose. Essa colaboração se estende não somente do ponto de vista da elaboração do ensaio clínico em si, mas também de toda a gestão de dados, colaboração a nível dos imunologistas e virologistas relacionados a esse protocolo, e tudo isso fluiu com grande facilidade nos últimos 2 anos, onde esse estudo foi desenvolvido. Hoje nós temos o protocolo completamente aprovado no Comitê de Ética, na CONEP, um contrato assinado, e estamos lidando agora com a importação de drogas. Esperamos começar esse estudo nos próximos 2 a 3 meses. Esses são os centros envolvidos nesse estudo: 2 centros no Rio de Janeiro, a Fiocruz, o Hospital Geral de Nova Iguaçu, um centro em São Paulo, no CRT, um centro em Porto Alegre, no Sanatório Partenon, e um centro na Bahia, na UFBA. Então, para nós tem sido uma experiência muito gratificante, e é o primeiro ensaio clínico realizado no âmbito dessa cooperação. Esperamos que possa ser o primeiro de vários outros que venhamos a desenvolver. Meu tempo já se esgotou há muito tempo, e eu agradeço, então. Nós agradecemos a doutora Beatriz por essa excelente apresentação, concisa, bastante objetiva e esclarecedora, e chamamos, então, a pesquisadora Constance Mayners, que desenvolve estudos em colaboração Brasil-França, está atualmente no INSERM 1MR 912, Marsella, e também na UFRJ. Ela vai nos falar sobre evolução dos preços e da estrutura de mercados dos antirretrovirais. Bom, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui. E, então, como falou a Valdileia, eu vou apresentar sobre a estrutura de mercado e também alguns estudos preliminares sobre a evolução dos preços dos antirretrovirais no Brasil, dentro do contexto do programa ETAP-SUD, financiado pela ANRS, com dados sobre transações entre 1998 e 2006.
Bom, eu gostaria de falar brevemente sobre o programa Etap Sud, porque eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com ele. Né? É um programa sobre avaliação econômica do acesso ao tratamento antirretroviral nos países de desenvolvimento, que teve início em 2001. Ele se baseia em 2 eixos, né? Um deles que trata mais especificamente sobre a capacidade de financiamento do tratamento antirretroviral nos países de desenvolvimento, e um outro sobre o impacto econômico do HIV/AIDS nesses países e como o tratamento antirretroviral contribui para a recuperação dos mesmos. A equipe de Marsella, ela ficou a cargo da questão dos preços dos medicamentos, né? Se propondo a fazer estudos sobre seus determinantes, variações e evolução ao longo do tempo. Por isso foi formado um banco de preços, contendo dados sobre as transações efetivas e o contexto de compra em 13 países africanos e no Brasil, onde podemos contar com a colaboração do Programa Nacional de ST/AIDS. O principal objetivo, então, nesse vetor preços, seria prestar informações, tanto quantitativas quanto qualitativas, para orientar os países na compra de antirretrovirais. Bom, então, primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que seria um pouco da demanda, né? Um pouco do quantitativo dessa demanda por tratamento antirretroviral. Como já foi dito aqui, em 2007, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde e da UNAIDS, foram estimados 33 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo, né, 67% das quais vivendo na África subsaariana. Né? Ainda que se tenha atingido um montante de 3 milhões de pessoas em tratamento nos países de desenvolvimento, cabe salientar que a cobertura, dentro do objetivo de universalização da cobertura, estamos ainda muito aquém, pois 69% dessas pessoas vivendo com HIV/AIDS, que estariam elegíveis a iniciar tratamento, permanecem sem acesso. Tendo em vista o aumento da sobrevida, como também da qualidade... Perdão. Então, dado o aumento da sobrevida e também da qualidade de vida de pessoas em tratamento, eu acho que devemos considerar que isso só se tornou possível em função do grande investimento de empresas farmacêuticas, né, no desenvolvimento de antirretrovirais, como também da inserção de produtores genéricos nesse mercado, assim como a grande mobilização de entes governamentais, organizações não governamentais e organismos internacionais para aumentar a acessibilidade do tratamento. Né? Apesar disso, a maior barreira, sem dúvida, continua sendo o preço elevado dos antirretrovirais, né? Especialmente dos mais novos, que apresentam maior potência e menos toxicidade, né? E que tendem a ser patenteados. Então, o maior desafio, como já foi também mencionado aqui, continua sendo não só a expansão da cobertura, como também a quantidade desse tratamento, à medida que vai havendo resistência e toxicidade dos pacientes. Bom, eu vou começar falando do mercado mundial para RVs, para depois tratar do caso específico do contexto brasileiro. Segundo dados disponíveis pela IMS Health, o mercado farmacêutico, em 2008, atingiu a cifra de 773 bilhões de dólares americanos em vendas. Né? Esse volume praticamente dobrou de tamanho ao longo da última década, e ele continua tendo uma taxa positiva de crescimento, de previsão, apesar da crise financeira. O mercado de ARVs representa 1,7% dessa fatia, um pouco mais de 12 bilhões de dólares. É a terceira classe terapêutica que mais cresceu no ano passado, em termos de vendas, e há uma taxa de 12%, em torno de 3 vezes superior à média, né, de todo o mercado. Tomando-se por base os medicamentos registrados no FDA nos Estados Unidos, né, entre
1987 e 2007 foram lançados 32 antirretrovirais, incluindo-se aí as doses fixas combinadas, por 9 empresas farmacêuticas apenas, 7 das quais figuram entre as 20 empresas mais lucrativas, né, no mercado. Então, encontram-se atualmente disponíveis 6 classes terapêuticas, né, e como podemos ver, algumas delas são muito poucas as empresas, né, que detêm os direitos patentários. Também, considerando que, dentre os produtores genéricos registrados tanto no FDA quanto no projeto de pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde, constam apenas 13 empresas, né, sendo 8 delas indianas. Bom, então, não restam dúvidas que o mercado antirretroviral ele possui características evidentes de oligopólio, né? O alto nível de concentração das empresas, né, que detêm controle da produção e distribuição dos medicamentos, é favorecido pela presença de barreiras à entrada de concorrentes, né, notadamente atividades intensivas em pesquisa e desenvolvimento, que envolvem grande risco, a existência também de economias de escala e de escopo, né, que favorece que esse risco seja tomado por grandes empresas que possuem maior capacidade de diversificar empreendimentos, né? Assim como a proteção concedida por marcas e patentes, né, que premia apenas as empresas vencedoras na corrida pelo desenvolvimento de novos produtos. Um outro aspecto que favorece a tese de oligopólio diz respeito à baixa possibilidade de substituição entre esses antirretrovirais. Então, apesar de termos um número considerável de antirretrovirais existentes, por características do tratamento, sendo composta de, no mínimo, 3 medicamentos com combinação específicas entre essas classes, não existe uma concorrência direta entre eles, né? E também, considerando as estratégias que foram estabelecidas para o tratamento, ou seja, algumas drogas alguns medicamentos são reservados apenas para opções de resgate. Então, realmente isso diminui muito essa possibilidade de concorrência direta entre as diferentes moléculas. E outra questão também, que deve ser considerada, como foi também levantada pela Beatriz, é o problema de interações medicamentosas e limites impostos, né, a opções terapêuticas, quando da presença de comorbidades também, que devem ser consideradas. Bom, a alta concentração do mercado e a baixa concorrência de genéricos acaba permitindo, então, a prática de preços elevados, e a obtenção de superlucros pelas empresas farmacêuticas que agem na área de antirretrovirais. Nesse sentido, as empresas elas tendem a se especializar nas fatias de mercado cuja clientela detém maior poder aquisitivo ou onde os sistemas de saúde proporcionam maior cobertura, ou seja, não exatamente nos países de desenvolvimento. Muito embora o acesso a tratamento possa ser ampliado, como já foi sugerido pelo mecanismo de diferenciação de preços, muitas vezes o escopo dessas iniciativas acaba sendo limitado em função do temor de que sirvam, em alguns casos, de âncora para a regulação de preços, ou, em outros casos, também na fuga por meio de importação paralela, o que poderia se traduzir em uma queda no valor das vendas para essas empresas, né? Então, muitas dessas novas ideias tiveram um alcance limitado, né? Tratando agora do contexto brasileiro, então, como sabemos, o Brasil iniciou a distribuição de antirretrovirais já em 1991. O país ele tem suas próprias recomendações, que são revistas periodicamente para a inclusão de novos tratamentos, de novos medicamentos. O tratamento antirretroviral, então, segundo os últimos dados, são dispensados a cerca de 185 mil pacientes, o que
representaria em torno de 95% de cobertura, segundo o relatório do Ministério da Saúde de 2008. Né? Eu acho que devo corrigir, são, na verdade, 19 antirretrovirais que são dispensados e uma dose fixa combinada, que seria entre o AZT e a lamivudina, em 5 classes terapêuticas oferecidas atualmente, já considerando o inibidor da tá certo isso? Integrase, né? Às vezes eu me confundo. Que foi feito agora esse ano. Bom, o Brasil, ele é notoriamente... Merci. O Brasil, ele é conhecido, né, como um modelo de cobertura ao tratamento, de acesso ao tratamento antirretroviral nos países em desenvolvimento, e parte da sua estratégia foi, primeiro, a centralização de compras pelo Ministério da Saúde, o que deu um grande poder de barganha, né, na negociação de preços, né, tanto especialmente com os fornecedores detentores de patentes. Né. Uma outra questão também foi a produção local, envolvida em 9 antirretrovirais e uma dose fixa combinada, já incluindo aí a produção do efavirenz esse ano. Uma outra estratégia seria a ameaça, como também o uso do licenciamento compulsório, né, e a anuência prévia, no caso de pedidos de invenções farmacêuticas, feita pela Anvisa, o que favoreceu um exame bastante qualificado. Né? E eu acho que, como já foi citado, vale a pena repetir os casos do efavirenz, né, da licença compulsória do efavirenz em 2007, e da patente não concedida do tenofovir em 2008. Bom, então temos aqui, já foi apresentado pela Beatriz, a relação dos ARVs fornecidos pelo Ministério da Saúde. Né? Os produzidos localmente estão em asterisco. E podemos verificar que um certo impacto já da adesão precoce, da aplicação precoce do acordo TRIPS no Brasil, na proteção patentária de antirretrovirais. Ou seja, a produção local se encerra para aqueles antirretrovirais que foram inseridos já no final da década de 90, né? O que representou grandes perdas para o governo. E outra coisa que cabe ser destacada é que a incorporação gradual de novos medicamentos no consenso terapêutico brasileiro, com vistas a acompanhar o passo na evolução do tratamento, tem então levado a um crescimento significativo da participação de antirretrovirais fornecidos pelos laboratórios detentores de direitos patentários, que ultrapassa hoje em dia 70% do custo, né, no fornecimento de ARVs. Bom, então agora vamos partir para a análise propriamente dita, né? Ela trata-se de um estudo econométrico feito com base nos preços constantes do banco de dados. Eu vou terminar rapidamente. Do programa Etapsud no Brasil, com base em 476 transações entre 1998 e 2006. A variável de interesse foi o preço por dosagem diária, tendo como base a posologia para pacientes adultos. Né? As variáveis explicativas utilizadas foram o ano da transação, a classe terapêutica, que no momento eram apenas 4, o volume de compra, a idade do antirretroviral, tendo por base, então, o ano em que ele foi inserido no mercado mundial, né? E o tipo de fornecedor, se o fornecedor do produto de marca ou do genérico, como também o tipo de uso, se no tratamento, se reservado ao tratamento inicial ou utilizado em resgate. Então, como podemos ver, temos aí a indicação da evolução, né, do preço ao longo desse tempo. E o que é mais notável, ou seja, que até 2002 tivemos uma tendência à queda do preço. Né? Algumas oscilações podem ser vistas nesse período anterior, e isso se deve, em alguns casos, ao fato de que
à medida que vão sendo incorporados novos tratamentos, eles vão tendo um certo peso inicial sobre o custo total na compra, né, desses produtos, e depois eles vão seguindo uma tendência. Então, existem alguns picos que podem ser observados. Mas o mais interessante aí realmente é ver que, a partir de 2003, perde-se essa tendência de queda, então observa certas oscilações. O que poderia estar, então, explicando essas oscilações? Bom, seria justamente a entrada de novos medicamentos, né, patenteados, que demonstram uma tendência de alta, e, novamente, à medida que vão sendo feitas negociações, uma baixa. Bom, deixa eu avançar, então. Esses são os resultados da regressão multilinear que foi feita, né? E o que é mais interessante notar é que o volume de compra não teve, ainda que tenha um impacto significativo e negativo, ele é praticamente nulo, é 0,00 e assim vai. As variáveis realmente mais interessantes são que a idade do medicamento, ou seja, medicamentos com 5 anos ou mais, eles tendem a ser, na média, 20% mais baratos que os novos, e que os genéricos, eles forçam uma baixa em torno de 65%, em média, desses preços. Enfim, é um resultado bastante interessante, que mostra que, à medida que se vai perdendo essa concorrência genérica, então, há uma alta tendência no aumento dos preços. Bom, as principais conclusões seriam que essa tendência de queda no preço do antirretroviral, observada no início da década e vista com grande otimismo, se esgotou, que o fornecimento de genéricos, apoiado na produção local, que possibilitou a sustentação da expansão da cobertura do programa, ele tende a se enfraquecer, né, justamente à medida que vão se incorporando novos produtos patenteados, né, e que tem, então, contribuído para a retomada dos preços. E, assim, a proteção patentária, ela tende a agravar o problema do acesso ao tratamento antirretroviral, tanto no Brasil como em outros países em desenvolvimento, comprometendo, assim, a continuidade e a qualidade do atendimento. E que um outro fator interessante, que as flexibilidades do TRIPS, visto licença compulsória, elas, infelizmente, são de aplicação restrita e limitada. E talvez seja necessário procurar novas soluções, né? Mostram a necessidade de novas soluções para o acesso ao tratamento no longo prazo. Obrigada, desculpa a demora. Nós agradecemos a Constância por essa apresentação que colocou em números o que nós percebemos no nosso dia a dia, na nossa empreitada de tratar adequadamente os pacientes e os nossos os desafios. Vamos, então, agora Sandrine Loubier, que é também da Universidade de Marseille, na França, e que vai nos falar sobre a avaliação das estratégias de tratamento aplicada aos dados do Centro de Referência e Treinamento, CRT, DSTAs de São Paulo. Vocês vão falar... Eu começo. Tá. Então, essa apresentação vai ser dividida também com Emílio Ruiz, que é do Centro de Referência e Tratamento de São Paulo. Bom dia, também queria agradecer a oportunidade de estar representando o CRT hoje aqui. Eu sou da Vigilância Epidemiológica do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS de São Paulo e do Programa Estadual DST-AIDS de São Paulo. E aí, bom, em 1998... Em 1998, a Vigilância Epidemiológica teve a oportunidade de ter de informatizar o seu instrumento de trabalho com fins de notificação. E, em sendo um dos poucos serviços que dentro do CRT teve essa oportunidade, e por ser 98, quando a questão do tratamento com antirretroviral era uma coisa muito importante, se decidiu, além de colher os dados de vigilância, também começar a registrar os dados de tratamento dos pacientes do CRT. E, com isso, a gente acabou formando um banco de dados
com essas informações. Em 2004, quando eu fui a Marseille para fazer a cooperação Brasil-França, a gente começou a analisar o banco de dados e, a partir de 2006, isso passou a ser um projeto entre o NRS e o CRT, mais especificamente. Então, a gente tinha o objetivo de entender um pouco como que se dava o tratamento dos pacientes lá no CRT e, para fazer isso, a gente fez isso de uma forma mais especificamente, descrevendo as características dos pacientes e do tratamento inicial desses pacientes no CRT. Isso foi apresentado no ano passado, os dados preliminares foram apresentados no ano passado, aqui no seminário de 2008. Descrever essas características ao longo do tempo, isso é um trabalho que está sendo desenvolvido em Marseille pelo economista Julien Chauveau. Descrever os custos relacionados aos tratamentos, isso também, os dados preliminares também foram mostrados aqui o ano passado. Hoje a gente vai falar um pouco da sobrevida, a análise preliminar de sobrevida desses pacientes e do próximo projeto, ou enfim, do que nós começamos a fazer de custo-eficácia. Tá? Bom, então, esse banco de dados do CRT, com todas as vantagens e desvantagens de trabalhar com dado que é coletado em serviço e nem com a finalidade específica de ver o tratamento, na verdade, isso acabou sendo uma coisa secundária da vigilância fazer. A gente, depois de toda a análise de consistência, de todas as exclusões e aquilo que não foi possível corrigir, voltando-se, inclusive, aos prontuários, a gente acabou com 4.191 pacientes com 13 anos e mais, e 14.690 prescrições, de 85 até 31 de dezembro de 2005. 72,5% de homens, idade mediana de 34, enfim, tem várias características aqui, eu vou pular mais para a parte de tratamento. A gente tem 38,7% de acordo com o início do tratamento entre 96 e 98, e 43,5% entre 99 e 2003. Até o fim do acompanhamento, 84,5% tinham critério diagnóstico para AIDS e 57% dos casos eram AIDS antes do início do tratamento. Nós tínhamos 82,5% que nós estamos chamando de virgem de tratamento, significa que a gente, de alguma forma, ou conseguimos nos aproximar bastante de quando aqueles pacientes realmente eram virgens de tratamento. A gente tinha a data do início do tratamento. E 81% iniciaram no próprio CRT. O período mediano entre diagnóstico de AIDS e início de tratamento foi aproximadamente 100 dias. Isso foi uma coisa bem complexa, na verdade, tem muitos fatores, isso a gente ainda está tentando destrinchar um pouco melhor, porque tem muita variabilidade para chegar realmente a essa questão do tempo entre o diagnóstico de AIDS e o início do tratamento. E a Beatriz até levantou algumas coisas na apresentação dela. Com relação aos tipos de tratamento, basicamente, então, para os pacientes do CRT, a gente tem nitidamente de 85 a 95 a monoterapia, de 96 a 98 a BI e o início da TRI, de 99 em diante, realmente os pacientes sob triterapia, inicialmente com inibidor de protease e 2 inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos, e fazendo parte desses tratamentos, primeiramente, principalmente dinavir e neofinavir, e depois lopinavir com ritona e mais atazanavir. E um outro período ainda pós-99, onde... ok, já sei. Com inibidores da transcriptase reversa nucleosídeo, mais um não nucleosídeo, onde uma das principais drogas, efavirenz. Na verdade, a gente conseguiu, nesse banco de dados, fazer a distribuição por molécula, ou por droga, por classe de droga e pelas diferentes combinações. Então, a gente tem a descrição do mais detalhado ao menos detalhado para todos esses pacientes. Justamente essa coisa que está sendo desenvolvida agora, que é a evolução desse tratamento ao longo do tempo, levando isso em conta. E a gente tem que, em 2005, ainda o tratamento mais prevalente era a ZT3TC e efavirenz. Não. Ok. Bom,
Então, mais especificamente do que a gente queria apresentar hoje, então, eu vou apresentar os dados preliminares de sobrevida, né, da probabilidade de sobrevida desses pacientes. Então, a gente tem que, para que eles fossem representativos do número de pacientes matriculados, como eu disse, esse trabalho começou em 98, nós incluímos os pacientes a partir de 96, que começaram o tratamento a partir de 96, e excluímos aqueles que iniciaram que iniciaram em 2004 e 2005, justamente para ter 2 anos de acompanhamento. Então, na verdade, aqui não houve objetivo de comparar tratados com não tratados. O objetivo era ver as diferenças entre aquelas pessoas que foram submetidas a tratamento. E todas as curvas, vocês podem ver que são curvas que, na verdade, têm uma sobrevida alta. Então, se a gente pegar a primeira, que é de comparação de sexo, vocês vão ver que mais de 75% das pessoas têm a probabilidade de chegar a mais de 120 meses ainda vivas. Então, essa primeira curva compara sexo masculino e sexo feminino. A segunda, eu vou falar rapidamente, depois eu vou só mostrar o quadro do modelo de Cox, que eu acho que acaba sendo melhor. Na verdade, a gente viu diferença em todas houve uma diferença significativa em todos os atributos avaliados, menos para a raça. Foi a única coisa que não apresentou significância, vocês vão ver. Então, o primeiro entre sexo, o segundo entre ter menos de 30 e mais de 30 anos, risco, e aí a primeira curva é risco, exposição heterossexual, homens que fazem sexo com homem e usuários de droga. Então, como já acabou meu tempo, na verdade, então, essa aqui está mostrando a escolaridade, a diferença de escolaridade, a diferença entre cor, que depois a gente vai ver. Aí, as diferenças entre as curvas de probabilidade entre mono, bi e triterapia. As outras 2 curvas são CD4 no momento do HIV, depois CD4 no momento do diagnóstico de AIDS. E aqui, a gente, depois de ter construído as curvas de probabilidade de sobrevida, a gente aplicou o modelo de Cox, e aqui a gente pode ver o hazard ratios, as associações de risco entre a exposição e o desfecho, com os intervalos de confiança e os P's. Tá? Todos deram significativo, menos para a raça. Tá? E eu vou parar para a Sandrine continuar a respeito de custo e eficácia, e aí, se tiver depois alguma questão, a gente pode ir. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter l'objectif secondaire en fait de ce projet en partenariat avec l'équipe française et l'équipe brésilienne, qui est donc de réaliser une analyse coût-efficacité comparant des régimes thérapeutiques initiés au CRT entre 2000 et 2005. Donc cette approche, elle avait été initialement écartée, mais aujourd'hui, elle est rendue possible, merci, grâce aux améliorations qui ont été réalisées dans le système informatique pour le recueil de l'information, comme l'a dit Émilie. Et nous avons ainsi accès à de nouvelles données concernant notamment la consommation de soins des patients. Et donc la problématique coefficacité a pu donc être pleinement intégrée au projet de recherche, et en cela, elle répond en fait à une demande de la part des 2 équipes françaises et brésiliennes. Cette demande s'inscrit dans un contexte international marqué d'une part par des avancées majeures dans la prise en charge du VIH, s'accompagnant d'une nette amélioration de la survie et d'une augmentation du nombre de personnes prises en charge, et d'autre part marqué par l'émergence de résistances virales qui ont pour conséquence une augmentation du nombre de patients en échec avec peu d'alternatives thérapeutiques. En 2006, une des avancées majeures de la prise en charge thérapeutique de l'infection à VIH a été de proposer et d'évaluer des stratégies dites d'épargne de classe thérapeutique dans un double objectif de réduction des complications et d'amélioration de la qualité de vie des patients traités. Alors, ces avancées ouvrent des perspectives de recherche intéressantes pour l'économie, en parallèle des considérations d'ordre purement clinique. En effet, les dépenses, comme cela a déjà été rappelé ce matin, liées aux traitements antirétroviraux ont connu donc une hausse importante. Et dans les pays développés, cette hausse des dépenses devient préoccupante pour les régimes
publics et privés d'assurance, mais aussi pour les patients eux-mêmes, qui doivent en assumer une part plus grande. Dans les pays en développement, le bilan est encore plus alarmant. Selon l'ONU-SIDA, l'objectif d'accès universel à la prévention et au traitement, d'ici 2010, suppose au minimum 20 milliards de dollars par an, soit le doublement des ressources actuelles. La recommandation récente du Congrès américain pour le recours systématique à la notion de value for money et donc à des évaluations économiques comme préalable à la réautorisation du programme présidentiel massif d'aide au développement dans la lutte contre le sida, le programme PEPFAR, place de fait la recherche de l'efficience économique au cœur des priorités de recherche dans la lutte sur le VIH. Cette recherche de l'efficience économique dans l'accès au traitement du VIH soulève une série de questions à l'attention des économistes. Comment adapter les algorithmes de prise en charge aux contraintes de rareté des ressources sans pour autant sacrifier efficacité et qualité des soins? Quel est le ratio coût-efficacité des stratégies de traitement au regard des avancées thérapeutiques et de la situation épidémiologique? Ou encore quel impact des programmes SIDA sur les systèmes de santé et la santé globale? Ou encore quels sont les bénéfices attendus pour la société compte tenu des autres usages possibles des ressources? Il s'agit donc à travers ces questions et les tentatives de réponse d'apporter des éléments complémentaires au débat sur la définition d'une politique cohérente de prise en charge thérapeutique de l'infection à VIH, qui répondent d'une part à une exigence d'efficience sur le plan médical, mais aussi économique. Et donc l'expérience du programme brésilien a pris valeur d'exemple, le Brésil étant à ce jour le seul pays du Sud pouvant se prévaloir d'un accès aux traitements antirétroviraux de longue durée pour l'ensemble de sa population et dont le succès global est avéré. Nous avons décidé d'orienter l'approche coût-efficacité vers la comparaison entre des régimes thérapeutiques à l'initiation impliquant des classes thérapeutiques différentes, plus précisément de comparer l'initiation avec une trithérapie incluant un analogue non nucléosidique versus une trithérapie incluant un inhibiteur de la protéase boostée au ritonavir. D'accord, ça va être très dur. Je vais essayer. Avec donc une attention particulière portée aux sous-cas de régime incluant de l'efavirenz versus du lopinavir boosté ou de l'atazanavir. Donc le choix de l'efavirenz s'explique parce qu'il est le gold standard au centre de traitement du CRT de Sao Paulo. Et pour le choix du lopinavir, c'est parce qu'il fait partie des nouvelles générations d'IP, donc d'inhibiteurs de la protéase, plus efficaces mais plus chers. Il a été décidé que l'échantillon devait comprendre des patients initiés au CRT et naïfs à l'initiation au traitement. Il a également été décidé, au regard des stratégies comparées, de limiter la période d'observation entre 2002, année de la mise sur le marché brésilien du lopinavir, et 2005, date des derniers enregistrements de la base du CRT. Et la nouvelle orientation envisagée semble d'autant plus pertinente qu'elle correspond aux évolutions des recommandations thérapeutiques pour la prise en charge du VIH, à savoir différencier les lignes thérapeutiques selon des classes de médicaments afin de préserver pour les secondes lignes des classes thérapeutiques et maximiser ainsi les chances de succès et minimiser les risques de résistance croisée. En termes de méthodologie, donc le critère d'efficacité a été longuement discuté entre les deux équipes. Nous avons retenu comme critère la durée sous un même schéma thérapeutique jusqu'au changement de traitement. Il s'agit donc de définir la notion de changement thérapeutique. En l'absence de définition précise de première et seconde ligne au Brésil, il a été décidé de considérer tout changement de molécule comme un changement de traitement, qui soit défini a priori en raison d'un échec virologique ou d'une simple adaptation. Concernant la mesure des coûts, nous avons retenu les coûts directs médicaux, à savoir le coût des ARV, des soins hospitaliers, des consultations, des tests, des examens de laboratoire ou encore des coûts des prescriptions médicamenteuses. Et concernant la source des données, je ne reviens pas sur ce que Émilie a présenté au niveau de la base épidémiologique, mais il faut savoir qu'il est possible aujourd'hui aussi d'intégrer des indicateurs issus d'autres bases de données concernant par exemple les consultations, les hospitalisations ou les tests biologiques, grâce notamment à un identifiant commun qui nous permet donc de lier directement la base du CRT avec d'autres bases de données et de compléter ainsi les informations. Sans rentrer dans le détail de l'analyse coût-efficacité, cette analyse nous permettra en fait d'estimer un ratio coût-efficacité incrémental ou marginal
à savoir de calculer en fait le coût induit par la stratégie F1 Virins par unité d'efficacité supplémentaire lorsqu'elle est comparée à la stratégie Lopinavir ou Atasanavir. Donc cette partie du projet CRT s'appuie sur les résultats issus du projet global, qu'il s'agisse de la description de sous-groupes de population qui ont initié leur traitement entre 1985 et 2005, donc sur des périodes effectivement différentes, et sur les caractéristiques propres au CRT quant à l'évolution des coûts des médicaments et des déterminants de la survie des patients, comme l'a montré Émilie. Donc, en fait, il n'y aura pas de présentation de résultats préliminaires. Nous en sommes encore en fait, à finaliser l'analyse médico-économique. Elle sera finie courant juin. Donc, nous espérons pouvoir bientôt communiquer sur les résultats de cette analyse. Mais juste pour revenir en fait à ce qui a déjà été présenté ou en tout cas réalisé sur ce projet CRT, à la fois en termes de communication lors de conférences internationales ou encore au niveau de la rédaction de papiers qui sont en cours. Émilie a présenté la partie sur la survie. Julien Chauveau, qui est doctorant dans notre équipe, a travaillé donc, sur l'évolution des coûts thérapeutiques et est en cours de finaliser donc, des papiers sur cette approche-là. Il nous reste encore donc, effectivement à finaliser l'approche coefficacité qui nous saurait venir. Voilà. Donc, je pense que j'ai été très... Ouais, c'est tout. Non ? Nós agradecemos às pesquisadoras Sandrine e Emile pela apresentação e por terem demonstrado a importância das bases de dados, das bases clínicas e como exemplo do que nós podemos fazer no Brasil. Temos, certamente, em muitos serviços esse tipo de bases de dados e nem sempre temos a oportunidade de explorá-las e utilizá-las para estudos como os que estão sendo feitos em colaboração entre